A Exult, como organização do terceiro setor, concede bolsas de pesquisa para alunos do programa de pós-graduação e estudos marítimos, dentro do escopo do acordo de cooperação assinado com a IGN. Os coordenadores da IGN e da Exult, a cada ano, escolhem o tema de interesse comum das instituições para discussão com os bolsistas, elaborando, ao final, um relatório técnico. Esta apresentação tem o objetivo de disseminar o conhecimento gerado no trabalho de pesquisa definido em 2023, cujo tema versa sobre requisito de um VTS costeiro, ênfase no monitoramento ambiental. O projeto de pesquisa foi desenvolvido pelas mestrandas bolsistas da Fundação, Heloísa Helena Chagas Alves e Tainara Martins Batista, e teve a coordenação do comandante Brito, tanto Roberto Brito de Souza, tanto pela IGN, e dos pesquisadores da Exult, Kleber Almeida de Oliveira e Leandro da Silva Teixeira. Obrigado pela participação de todos aí, e agora passo a palavra para os coordenadores do projeto. Tá bom. Bom, só dando uma pequena contribuição aqui, né, em relação ao... Primeiramente, todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos, né? Eu sou o comandante Kleber, o pesquisador da Fundação Exult. Eu tive o privilégio, né, de estar nessa coordenação dessa trabalho de pesquisa desde o início dessa parceria com a EGN, né? E a cada ciclo observo que o progresso dos bolsistas, né, em discussões de segurança, defesa e da própria estratégia marítima, vem se elevando a cada dia. Isso é motivante para qualquer coordenador, né? E para a EGN também tem o seu benefício, né? Porque esses relatórios que são produzidos nesses trabalhos de pesquisa, eles são, na realidade, computados pela CAPES. Então, isso contribui para o programa de pós-graduação da EGN também, né? Então, eu agradeço de antemão os esforços aí da Tainara e da Heloísa, né? E bem como dos demais coordenadores, que é o comandante Brito e o comandante Leandro, né? Da Exult, por observar a importância do tema, que é o requisito do VTS com ênfase no monitoramento ambiental, para o que ele pode contribuir, na realidade, até para o sistema de gerenciamento da Amazônia Sul, que é o SISGAS, tá? Então, passo a palavra para o Brito, se ele quiser falar alguma coisa, ou então direto para as mestrandas para o início da apresentação. Kleber, rapidamente, vocês já disseram tudo. Boa tarde a todos. Agradecer as palavras aí do senhor Delfim, as palavras do Kleber, né? O nome do Almirante Garriga, né? Diretor da EGN, reiterar, né, essa cooperação da EGN Exult realmente é muito profícua, é excelente para as bolsistas, os mestrandos, para o programa, né? E estamos muito satisfeitos com os trabalhos que a Exult está proporcionando nesse acordo, que sejam produzidos, né? Quase, daqui a pouco são 10 anos, né? Estamos 9 anos caminhando para 10, né? Então, tá ficando bem longínquo essa nossa cooperação. Só agradecer. Obrigado. Passar a palavra para as meninas aí, por favor. Certo, então. Todos me ouvem? Sim? Sim. Maravilha. Sim. Então, também gostaria de dar boa tarde a todos, sejam bem-vindos, e como já foi bem adiantado, né, que esse aqui é a apresentação do relatório do trabalho de 2023, início de 2024, essa parceria da Fundação Exult com a Escola de Guerra Naval. Vamos falar aí sobre os requisitos de um VTS, com ênfase no monitoramento ambiental. E daqui em diante, eu e a Tainara, minha colega de mestrado, nós vamos aí dividir um pouco os resultados que obtivemos nesse relatório. Então, vamos dar início aqui, um breve sumário para a gente ter uma visão geral, né, do que nós discutiremos durante essa apresentação. Iniciaremos com uma breve introdução e a motivação da pesquisa. Falaremos da regulamentação atinente ao VTS, tanto a regulamentação no âmbito internacional quanto a brasileira. Depois a gente vai falar um pouco da divisão dos serviços de VTS e vamos dar enfoque no monitoramento ambiental, nos requisitos de monitoramento ambiental. Passaremos depois a analisar o SISGAS e o monitoramento da nossa Amazônia Azul e passar para as considerações finais. Inicialmente,
a gente queria explorar um pouco do que motivou essa pesquisa. Primeiro, foi tentar entender se as normas internacionais vinculam o serviço de monitoramento ambiental ao rol de serviços que devem ser prestados pelo VTS. Já adiantando, acreditamos que sim, que o monitoramento ambiental pode fazer parte do rol de serviços prestados por um VTS. Outro questionamento era tentar entender quais eram as possíveis contribuições desse monitoramento ambiental por meio de um VTS para o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, a Cisgares. E, por fim, tentar entender também como que a aplicação, a implementação do VTS com enfoque em monitoramento ambiental poderia minimizar possíveis riscos de futuros incidentes ou acidentes ambientais na nossa costa ou que viessem a atingir as águas jurisdicionais brasileiras. Então, vamos agora à nossa breve introdução, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do VTS, a definição que nós adotamos aqui e que foi usada ao longo do relatório e o objetivo da pesquisa. Inicialmente, a gente precisa, delimitar aí uma linha do tempo para entender como surgiu o VTS. Ela inicialmente surgiu ali em 1948, em Liverpool. Foi o primeiro uso do radar dedicado ao monitoramento portuário. Ele foi fruto de um desenvolvimento de radares durante a Segunda Guerra Mundial e teve ali sua gênese usado para o monitoramento ambiental em Liverpool. Ao longo da década de 1950, o uso desse radar em terra para monitoramento portuário foi se expandindo e começou a ser usado em lugares como ali a costa do Pacífico, na Califórnia, e também em alguns portos dos Países Baixos, como Roterdã, por exemplo. Ao longo da década de 60, houve um desenvolvimento e os especialistas de tráfego marítimo da época começaram a perceber que era possível combinar o uso dos radares, desses novos radares, com os meios de comunicação, de radiocomunicação, que já eram utilizados na navegação. E, na década de 1970, a gente começa a ter uma regulamentação internacional que menciona que vai começar a tratar do VTS nos documentos internacionais, em tratados e acordos. Aqui a gente gostaria de apresentar a definição de autoria do grupo de pesquisa, dos próprios pesquisadores, que é baseado, sim, na definição presente nos diversos documentos que foram analisados e que regulamentam o VTS. Esses documentos a gente vai olhar para eles com mais detalhes daqui a pouco, mas a gente já gostaria de apresentar a definição do VTS, que ficou a seguinte: o VTS é um conjunto de serviços e eles são prestados por um estado costeiro dentro de uma área que é previamente delimitada esses serviços são prestados por meio de sistemas instalados próximo ao litoral para monitorar e gerenciar o tráfego de embarcações. E dessa forma possibilitam interagir com os navios que transitam por esse espaço e também responder às ações que se desenvolvam ali, com o objetivo de melhorar a segurança e a eficiência da navegação e também contribuir para a salvaguarda da vida humana no mar e a proteção do meio ambiente. Os objetivos da pesquisa, portanto, foram mapear os requisitos do VTS e atribuir os requisitos a cada um dos serviços de VTS, tanto aqueles que vão ser tradicionalmente delimitados nos documentos internacionais, mas especialmente a gente vai focar aqui nos requisitos para o monitoramento ambiental. Antes da gente passar para a continuidade da pesquisa, a gente queria deixar só uma imagem para a gente ter em mente como é um exemplo, um mero exemplo de um VTS e do que o compõe, e facilitar a nossa imaginação aí ao longo da apresentação. Nesse caso, a gente tem radares, a gente tem câmera, nós temos o AIS, a antena, a bateria desses equipamentos e os computadores e a comunicação e a conexão entre todos esses elementos desses dados coletados e, com isso, a prestação
dos serviços por meio do VTS. Em seguida, passo aí a palavra, então, para minha colega Tainara, que vai passar para a regulamentação atinente ao VTS. Então, boa tarde a todos. Então, nessa sessão, primeiramente, nós vamos analisar a Organização Marítima Internacional e as documentações dela derivadas, que são as resoluções sobre o VTS e as convenções, entre as ASOLAS e a Marpol. Pode passar, Luísa. Bom, primeiramente, a Organização Marítima Internacional é uma agência do escopo da ONU responsável pela regulamentação do transporte marítimo. Entre os propósitos por ela indicados são promover os mecanismos de cooperação, segurança marítima e a prevenção da poluição, além da remoção dos obstáculos ao tráfego marítimo. Por isso, naturalmente, ela trata do VTS em suas documentações. Primeiramente, nós vamos destacar as resoluções A 857/20 e A 1158/32. A resolução A 857/20 ela foi promulgada em 1997 e nela havia a distinção entre o VTS portuário e o VTS costeiro, sendo o VTS portuário responsável por monitorar o tráfego das embarcações entre os portos e o VTS costeiro do tráfego de embarcações na área. Ela também delimitava diferentes serviços que deveriam ser providos pelo VTS, entre eles o serviço de informação, o serviço de assistência e navegação e o serviço de organização do tráfego. O serviço de informação ele era responsável pela difusão de informações em horários e intervalos prescritos ou quando considerado pelo VTS ou a pedido da embarcação, quando eles eram considerados necessários. O serviço de assistência à navegação ele é importante em situações navegacionais ou meteorológicas difíceis ou em caso de defeitos com as embarcações. Então, ele auxiliava em momentos de emergência, quando era necessário. E o serviço de organização do tráfego era responsável pela gestão operacional do tráfego e o planejamento antecipado dos movimentos nos navios, visando a evitar congestionamentos e situações perigosas. E ele é importante quando há uma grande densidade de tráfego. E eles trazem uma definição do objetivo do BTS que remonta à SOLAS, que é uma convenção que a gente vai tratar mais adiante, que é a respeito da segurança e eficiência da navegação e também a proteção do meio ambiente marítimo. Já a resolução 1158/32, quando ela foi promulgada em 2021, ela substitui a resolução A 857/20 e ela não traz mais essa divisão estabelecida do VTS portuário e costeiro e também não traz a divisão, pelo menos não explicitamente, a divisão dos serviços, como era prescrito na anterior. Mas, no entanto, ela estabelece uma série de funções que o VTS deve estabelecer para cumprir com o seu objetivo, que é de contribuir para a segurança da vida humana no mar e melhorar a eficiência da navegação. E, novamente, também apoiar a proteção do meio ambiente, que seria fornecer informações oportunas e relevantes sobre os fatores que possam influenciar os movimentos dos navios e auxiliar na tomada de decisão. Então, sendo possível fazer um paralelo com o serviço de informação, monitorar e gerenciar o tráfego de navios para garantir a segurança e a eficiência dos movimentos do navio, assim como também era prescrito no serviço de organização de tráfego, e responder ao desenvolvimento de situações inseguras, como também aparecia na resolução anterior. Por isso, nós consideramos que a divisão apresentada em serviços, ela ainda prossegue relevante e útil para o cumprimento das funções do VTS e que também mitigando o desenvolvimento de situações inseguras na área de navegação. Pode passar, por favor, Heloísa. Bom, também, como eu disse, as definições apresentadas pelas resoluções, elas remontam às SOLAS, que é a Convenção Internacional para a Segurança da Vida do Mar, que foi promulgada em 1974, por isso ela é conhecida como SOLAS 1974,
E o parágrafo 12 do capítulo 5 dela traz a definição do que é VTS, que é frequentemente retomada por outras organizações internacionais e também por outros documentos analisados, que essa definição é, abrindo aspas, o serviço de tráfico de navios, o VTS, contribuem para a salvaguarda da vida humana no mar, para a segurança e eficiência da navegação e para a proteção do meio ambiente marinho, das áreas costeiras adjacentes, dos sítios de trabalho e das instalações ao largo, offshore, contra possíveis efeitos adversos do tráfego marinho. Então, nessa definição fundadora, se assim podemos chamar, ela já traz a preocupação com a proteção do meio ambiente marinho e das áreas costeiras adjacentes como um dos objetivos atribuídos ao VTS. Ainda no capítulo 5, ele também traz outras questões relevantes para o VTS, que seria o equipamento AIS, né, o Sistema de Identificação Automática, estabelecendo que ele deve fornecer informações como identidade, tipo, posição, rumo, a velocidade e a situação da navegação dos navios, além da produção de dados meteorológicos. Ela estabelece que esses dados podem ser produzidos tanto por autoridades responsáveis como pelas próprias embarcações, mas ela não estabelece o como, ela sempre estabelece o que fazer, mas não como fazer. E isso é um padrão comum nos documentos da Organização Marítima Internacional. Geralmente ela delega à IALA as definições de regras específicas. Vou te passar, por favor, Heloísa. E, por último, na questão ambiental, é importante mencionar a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, que ela trata sobre diferentes tipos de poluição causadas por embarcações, desde lixo, poluição por vazamento de óleo e também poluição do ar. E o VTS, nas pesquisas, se mostrou uma ferramenta importante para se atingir os objetivos estabelecidos na Convenção. Pode passar, por favor, Luiz. E, por último, nessa parte internacional, nós destacamos a Associação Internacional de Autoridades e Auxílio à Navegação Marítimas e Faróis, que é a AIALA, e a definição que ela traz para o VTS, que é o VTS é um conjunto de serviços de monitoramento e gerenciamento do tráfego de navios por meio de sistemas em terra, visando a garantia da segurança e eficiência dos movimentos do navio. Então, o monitoramento ele é destacado pela AIALA. E ela possui diretrizes específicas para o VTS, ela que trata das regras específicas que visa a padronização do VTS. Pode passar, Heloísa. Nessa imagem, a gente demonstra os padrões, as recomendações, as diretrizes adotadas pela IALA. Ela é um exemplo das recomendações que possuem para o VTS na área ambiental e demonstra como é extenso, como é abundante as diretrizes referentes ao VTS que podem ser aplicados ao monitoramento ambiental, mas nós decidimos no relatório diluí-los, essas diretrizes específicas, na análise dos serviços do VTS, justamente por ela ser muito extensa. Pode passar. Por último, a regulamentação nacional, a norma da Autoridade Marítima 602, que ela estabelece as regras para o VTS no país e designa, por exemplo, a Diretoria de Hidrografia e Navegação como responsável por licenciar os provedores VTS. Ela também é responsável por estabelecer os requisitos específicos do VTS e também retoma as solas ao definir que o objetivo do VTS é ampliar a segurança e eficiência da navegação, contribuindo para a vida do mar e apoio na proteção do meio ambiente. E ela estabelece o radar como elementos essenciais, né, do VTS. Ela estabelece o radar, o Sistema Automático de Identificação, o AIS, comunicações, sistema eletroóticos, sensores ambientais e meteorológicos e um sistema de gerenciamento de dados, que serão retomados quando a minha colega Heloísa for mencionar o serviço de monitoramento ambiental. Agora, a Heloísa vai entrar mais especificamente nos serviços VTS e a ênfase no monitoramento ambiental.
Bom, retomando aqui a palavra, a gente vai só relembrando essa divisão dos serviços do VTS que a Tainara falou, que já estavam lá presentes nas resoluções da OMI. A gente tem a organização do tráfego, que vai gerir o tráfego de embarcações, vai tentar evitar congestionamentos e situações perigosas e garantir a segurança e a eficiência da navegação, onde o VTS foi implementado. Temos o serviço de assistência à navegação, e o objetivo dele é responder a situações adversas e perigosas, e, para tanto, gerar desvios de rota, evitar ou estar atento a condições meteorológicas severas, riscos de colisões e operações de ancoragem. E, por fim, a gente tem o serviço de informações, que no trabalho nós compreendemos que se divide em dois. Nós temos os serviços de informação de monitoramento da navegação, que vai fornecer as informações oportunas para fatores que vão influenciar o movimento dos navios e vai auxiliar na tomada de decisão a bordo, no tráfego ali das embarcações da área em que o VTS é implementado. E o serviço de informação para o monitoramento ambiental, que vai cumprir com os objetivos do VTS previstos nesses documentos internacionais e nacionais que a gente viu, de garantir uma proteção ambiental, né? E quais são os requisitos para a implementação do VTS, tendo como enfoque esse monitoramento ambiental? Inicialmente, existem alguns requisitos gerais, que são os seguintes. Primeiro, o Estado que deseja implementar o VTS, ele precisa editar leis e regulações internas, seguindo ali as normas previstas nas SOLAS, que são mais gerais. Então, o Estado vai internalizá-las e delimitá-las com mais detalhes. Ele vai nomear e habilitar um provedor do VTS e vai garantir um treinamento do pessoal que vai trabalhar com o VTS. Ele também precisa operar o VTS de acordo com as resoluções da OMI, que foram apresentadas agora, a resolução da OMI, que foi apresentada agora, e também estabelecer uma política pública para casos de violação dos requisitos regulatórios do VTS. Existem também requisitos de segurança. Por quê? Porque o Estado ele vai precisar garantir a segurança tanto do local da central de VTS em terra, vai precisar garantir a segurança daqueles equipamentos que serão escolhidos e dos sistemas escolhidos para gerar os serviços, e também a segurança cibernética, porque há uma troca ali de dados sensíveis entre o central de VTS e as embarcações que vão participar do serviço, e então essas proteções e a troca dessas informações, desses dados, também precisa ser bem guardado. Existem requisitos operacionais, ou seja, uma necessidade que a IALA aponta de delimitar especificidades desse funcionamento. Como é que ele vai funcionar? Qual vai ser a área que o VTS vai atuar? Qual o tamanho das embarcações que devem ser partícipes? Quais as informações que precisam ser compartilhadas e coletadas? E ela também relata requisitos funcionais, ou seja, é necessário que o Estado que vai implementar defina os aparelhos e os equipamentos que formam o sistema do serviço a ser prestado. E aqui a gente precisa fazer uma observação importante, que, como a Tainara já apontou, as regulamentações internacionais elas não vão dizer quais equipamentos ou necessariamente delimitar de forma muito detalhada os sistemas que precisam ser usados. Por quê? Porque existiria um grande risco, se a IALA fizesse isso, de que esses equipamentos e sistemas rapidamente estivessem defasados. Por quê? Porque nenhuma regulação consegue acompanhar o ritmo de desenvolvimento tecnológico. Então, portanto, ela vai falar aí que, quando for implementado o VTS, o implementador, o Estado que implementará, que vai definir quais os aparelhos ele vai escolher, quais os sistemas ele vai escolher. Esses aparelhos e sistemas precisam estar de acordo com alguns requisitos básicos, né, e serem capazes de levantar alguns dados e prestar alguns serviços que ela vai delimitar. Mas quais são eles, detalhadamente, ela não o faz por causa desse risco de ter aí padrões, diretrizes e regulamentações já facilmente defasadas, né?
E também ela se preocupa muito com o uso correto dos termos referentes ao VTS. Por quê? Porque a IALA ela não quer, ela deseja que não corra o risco de um serviço VTS ser, na verdade, de um serviço portuário local ser denominado como VTS, para que não haja confusão dos serviços que estão ali sendo ofertados e oferecidos. Além disso, ela também oferece formas de avaliação regular e um processo padronizado de auditoria dos VTS implementados. Passando para outros requisitos com maior enfoque no monitoramento ambiental, a gente vai ter, como já foi falado, o AIS, né, o Sistema de Identificação Automático, que ele vai ser pontuado como um importante sistema para verificar tanto o risco ambiental das embarcações que vão ser partícipes do VTS, tanto para compartilhamento das informações entre os navios e o sistema VTS, né, os serviços VTS, e também para verificar se os transportes das cargas ali transportadas na área do VTS são possivelmente nocivas ao meio ambiente. Os equipamentos e sistemas de comunicação, né, eles precisam garantir o compartilhamento das informações dos dados que precisam ser levantados sobre questões ambientais e meteorológicas de uma forma eficiente e de uma forma também que seja em tempo real. Esses sensores de monitoramento ambiental que ela vai levantar, como a gente já disse, ela não vai falar quais sensores são esses, mas esses sensores eles precisam ser capazes de coletar os dados a seguir. Esses dados são a velocidade e direção do vento, a temperatura do ar, umidade, pressão, precipitação, visibilidade, altura da maré, a velocidade e a direção das correntes, a altura e a direção das ondas, a salinidade, a cobertura e a espessura do gelo, né, principalmente para os casos dos estados que têm essa necessidade, as áreas de derramamento de óleo, no caso de ocorrência, e emissão de gases poluentes como o CO2 e o NOx. Além disso, os sensores de monitoramento ambiental, novamente, eles não são definidos quais os equipamentos e sensores devem ser adotados, mas nesse processo de escolha é necessário levar em consideração os seguintes quesitos: o alcance e a precisão do sensor, né, para que ele possa efetivamente fazer coletar os dados dentro daquela área delimitada que o VTS vai ter que funcionar, onde eles serão localizados, onde eles serão implementados na área definida, então localização na área do VTS, necessidades próprias do VTS, como a gente falou, são alguns serviços que podem ser prestados por meio dele, então e também existem necessidades locais próprias relacionadas a questões ambientais próprias de cada área costeira. Então, essas necessidades precisam ser levadas em conta também nos sensores escolhidos. A durabilidade e a resistência às condições ambientais locais desses sensores e equipamentos. Normas nacionais de instalação e cabeamento também precisam ser observadas. A necessidade de manutenção dos equipamentos, sempre dando ali preferência para equipamentos que não necessitem de uma manutenção muito recorrente ou muito difícil, muito custosa. Precaução com relação à segurança, e essa segurança, tanto uma segurança ambiental quanto segurança de saúde, seja a saúde dos seres vivos ali, tanto do ambiente ambiental, quanto também da população costeira, e a forma de alimentação da bateria desses sensores e equipamentos, como a gente viu até naquele exemplo lá no início, sendo que a IALA aponta para uma preferência ao uso de energias renováveis na bateria desses sensores e equipamentos. Por fim, os requisitos nacionais, que são delimitados pela norma 602, que tem uma relação direta com o possível serviço de monitoramento ambiental, estão aí os radares, os sistemas de radiocomunicação, o radiogoniômetro, sensores ambientais, que vão fazer o levantamento dos dados meteorológicos, os sensores de longo alcance e o AIS, que também é um sistema sempre muito mencionado entre os requisitos do VTS para o monitoramento ambiental.
Tudo bem, Tainara também agora vai falar um pouquinho sobre o nosso Cisgás e o monitoramento ambiental na Amazônia Azul. Então, o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, ele está entre os programas estratégicos da Marinha do Brasil, e ele visa fazer, como o próprio nome diz, o gerenciamento das águas jurisdicionais brasileiras. Um documento do Ministério da Defesa, o Planejamento Estratégico Setorial de Defesa, onde estão os portfólios os projetos estratégicos de defesa do Brasil, ele define o objetivo do Cisgás, e aí a imagem à direita, como monitorar e proteger continuamente as áreas marítimas de interesse e águas interiores, seus recursos vivos e não vivos, portos, embarcações e infraestruturas, em face de ameaças, emergências, desastres ambientais, hostilidades ou ilegalidades, a fim de contribuir para a segurança e a defesa da Amazônia Azul e para o desenvolvimento nacional. Então, a questão ambiental, ela também aparece no Cisgás. Ele pode ser utilizado para a prevenção de emergências e desastres ambientais que afetariam as águas jurisdicionais brasileiras. A norma 602, ela também estabelece que o projeto de implementação do VTS pode ser desenvolvido por iniciativa da Marinha do Brasil, ou seja, a Marinha pode estabelecer o seu próprio serviço de embarcações, mas ela também pode trabalhar em conjunto com serviços aliados ou sistemas colaborativos. Como destacado tanto na imagem como no slide, sistemas são o sistema de monitoramento marítimo de apoio às atividades de petróleo, o sistema de identificação e acompanhamento de navios a longa distância, o sistema de informação sobre o tráfego marítimo e o Sistema Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. E o VTS, como mostrado na imagem disponibilizada pelo Plano Estratégico da Marinha 2040, o VTS aparece como um elemento do Cisgás, justamente porque, como a gente viu ao longo da apresentação, ele favorece esse monitoramento da área. Ele permite ter uma imagem ampla do tráfego marítimo e acompanhar situações de emergência em tempo real. E por isso ele é um serviço, e aí eu diria, indispensável para o cumprimento eficaz do objetivo do Cisgás e para garantir sua capacidade de reação a emergências e a desastres ambientais. E também uma publicação do IPEA, lançada acerca do Cisgás, ela destaca que o sistema contribuirá com o aumento da consciência situacional das autoridades nacionais nessas áreas, aprimorando sua capacidade de monitoramento e controle, consequentemente de vigilância e defesa desses espaços. E o VTS retorna normalmente porque ele se destaca também por permitir o aumento da consciência situacional ao aprimorar a capacidade de monitoramento e controle no que se refere à proteção ambiental, que é nosso estudo aqui, como, por exemplo, possibilitando observar e coordenar o tráfego de forma a acompanhar embarcações que possam causar danos ambientais, como o caso dos navios petroleiros, e além de detecção de poluição nas águas jurisdicionais brasileiras, através de sensores ambientais. Agora eu passo a palavra novamente para a Heloísa, que ela vai concluir agora os resultados da pesquisa. Bom, gente, então concluindo, né, voltando aí às nossas considerações finais, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu, os principais resultados alcançados aqui na nossa pesquisa foi uma organização e um mapeamento dessa regulamentação do VTS, que, como foi possível observar, é bem extensa, né, ela é bem diluída também. Então, uma organização, uma sistematização foi um alcance importante da pesquisa. Também a gente pôde manter, né, uma divisão dos serviços prestados pelo VTS e incluir nele, perceber que é possível incluir nessa divisão de serviços o serviço de monitoramento ambiental. Fizemos também, foi possível perceber um mapeamento dos requisitos necessários para a implementação do VTS e dos seus serviços, dando enfoque aqui na nossa apresentação aos requisitos de monitoramento ambiental.
e também perceber como que esse trabalho e esses requisitos levantados podem auxiliar os nossos GAs a exercer aí um monitoramento ambiental nas águas jurisdicionais brasileiras, como que o CISGAS pode ser beneficiado em trazer para si, em adotar para si o VTS. Com isso, a gente quer agradecer a atenção de todos, a presença de todos, e passamos a palavra e ficamos à disposição. Ok, grato, Heloísa. Obrigado aí, Heloísa e Tainara, né? Obrigado aí pela apresentação. Bom, agora fica aberto as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para as mestrandas, por favor, fique à vontade. Tem perguntas no chat, Heloísa. No chat tem Deixa eu dar uma pergunta. olhadinha. Dá uma olhadinha no chat aí. Perfeito. Deixa eu dar uma Como é possível acompanhar embarcações que possam causar risco ambiental? Então, o VTS ele possui uma série de é um serviço que é composto por uma série de equipamentos e sistemas que possibilita fazer esse acompanhamento das embarcações. O que a gente destacou e que também é muito visto na literatura, como a gente estava lendo inicialmente no início da pesquisa, né, sobre o VAR do VTS, que é um sistema de VTS implementado na Noruega, é possível usar o AIS, por exemplo, para determinar a probabilidade de um acidente. Como? Ele mede a consequência de um acidente ambiental, verificando o tipo do navio e sua carga, e também a posição que ele está navegando, então a área que ele está navegando, porque algumas áreas, como áreas de proteção ambiental, elas são mais vulneráveis a, por exemplo, o derramamento de óleo. Então, o VTS, ele pode usar, o operador VTS, ele pode usar os dados fornecidos pelo AIS para monitorar essas embarcações de forma mais atenta. E também foi estabelecido pela Acordo de Entendimento de Paris, na União Europeia, que além desses dados, também é possível verificar o risco do navio pelo estado de bandeira e pela idade do navio, porque dependendo do estado de bandeira de qual esse navio pertence, é possível verificar quais as convenções ele aderiu e, consequentemente, as certificações que esse navio possui. Então, facilita nessa identificação. Aí também possibilita o operador BTS dar mais atenção a essas embarcações que podem causar risco. Além também em áreas de grande movimentação de tráfego marítimo, possibilitar acompanhar esses navios e planejar os movimentos de forma a impedir que aconteçam acidentes. Não sei se a Heloísa quer acrescentar algo. Não, acho que foi bem explicado. Bem, Tem uma outra bem. pergunta. Tem uma outra pergunta aqui do Vinícius, que ele gostaria de entender qual a importância das convenções, imagino que as convenções internacionais, para o ordenamento nacional, né? E aí, nesse caso, é interessante porque é importante, a importância delas se dá porque é um esforço da comunidade internacional de padronizar alguns serviços que precisam mesmo de padronização. Geralmente, quando a gente está falando de tráfego de embarcações, a gente não está falando de um tráfego interno, nós estamos geralmente tratando de um tráfego que vai de uma costa de um estado a outro. Então, é importante que haja essa padronização e também por meio dela, né? Geralmente é assim que o direito internacional é produzido, né? Ele geralmente é feito dentro da comunidade internacional e o Estado, quando deseja se voluntariar a adotar aquela normativa, ele vai já ter aquela conjunto de normas para internalizar, facilitando aí a troca, essa troca comercial e essa troca tão vasta de bens e serviços por meio do mar que a gente tem. Então, principalmente que a questão de padronização, né, vai ser bem importante a adoção das convenções internacionais para cada país, em especial para o Brasil.
Só complementando, né, o Brasil é signatário dessas convenções. Então, a Norman 602, né, ela compila, ela condensa todas as informações, ou seja, ela tenta resumir tudo numa norma só, né? Então, ela pega as convenções, pega a IALA, pega a IMO e tenta fazer o entendimento de uma norma nacional pela autoridade marítima. Bom, Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo formular uma pergunta, uma dúvida aqui. Certo? Acho que no aspecto de várias áreas aí tem essa preocupação, né? Até surgiu a sigla aí, ESG, né? Ambiental, sustentabilidade e governança, né? Essa preocupação com tudo ser eh, de preservação ambiental, né? Até eu acho até oportuno aí esse trabalho, porque eu acho que foca nessa linha aí do ESG e tal. Ó, agora, olhando aí nas questões de convenções, normas, vocês veem algum direcionamento que talvez algumas entidades dessa natureza poderiam estar direcionando e definindo talvez com mais amplitude essa questão ambiental, olhando o atendimento, sei lá, internacional ou mundial para atendimento aos requisitos da ESG? Tainara, quer começar ou você Você acha quer que... que eu comece? Fica à Bom, vontade. Pode ser. então, nas convenções, tem as convenções gerais, como a gente mencionou, por exemplo, a SOLAS, que ela fala que um dos objetivos, por exemplo, do VTS é a proteção ambiental, proteção do meio ambiente, áreas costeiras e adjacentes, mas também tem, por exemplo, no caso específico da navegação, tem, por exemplo, a Marpol, que ela estabelece um conjunto de 6 anexos que ela estabelece esses diferentes tipos de poluição e medidas a serem tomadas para evitá-las. Por exemplo, a questão de prevenção do derramamento de óleo, ele também vai nesse sentido do aspecto econômico, porque o derramamento de óleo, claro, ele tem um impacto naquele ecossistema, o que já por si só já impacta a dinâmica daquele local, mas também tem um impacto na economia, impacta as atividades econômicas desenvolvidas naquela área. Então, é importante ter essa preocupação do sistema ESG, por exemplo, para as comunidades pesqueiras, porque isso impacta também no funcionamento daquela economia, como também para o funcionamento daquela economia, então também no consumo das pessoas, por exemplo. Eu agora posso aproveitar a oportunidade para citar, por exemplo, o que aconteceu agora em Fukushima, em que a decisão do Japão de liberar as águas no mar, ela acabou levando a uma suspensão da importação daquela área, de pescados daquela área, pela Coreia do Sul e pela China. Claro que envolve outras questões também históricas, mas também envolve essa questão ambiental. Então, ela impacta também no comércio do país, comércio exterior do país. Então, é importante atingir esses objetivos, não também pela causa social, importância do meio ambiente, mas também eu vejo muito também pela essa questão econômica. Inclusive, complementando, acho interessante perceber que quando a gente vê as duas resoluções da OMI referentes à VTS, na primeira a gente tem, apesar de o SOLAS e até a OMI falar sobre a importância do monitoramento ambiental, e ela, quando define os serviços, ela não fala de monitoramento ambiental na prestação dos serviços. Isso é uma coisa que a gente extrai, né? A gente conseguiu extrair do trabalho, mas e aí você percebe que por ela não estar listada como um dos serviços possíveis, pelo menos não de forma explícita, é uma preocupação que não existia, era um tanto quanto que suplementar. Mas eu também concordo com a posição da Tainara, que ela vai se tornando, né, ao longo do tempo, e agora com também a ESG, um serviço que talvez tenha que entrar nessa lista quase que de forma obrigatória, entre a lista, o rol de serviços prestados pelo VTS. Gostaria E de na usar a época também que palavra.
Perdão. Ai, desculpa, Tainara. Não. Um pouco para complementar, não é uma pergunta, né? Mas eu acho que para fazer um link desse trabalho que foi desenvolvido esse ano com os dos anos anteriores, que a gente trabalhou com governança também na área logística, na logística portuária e o papel do BTS nesse assunto. No meu ponto de vista, tem a ver com o que elas falaram desde lá na introdução, né? Existe um amadurecimento não só da tecnologia ao longo do tempo, né? Elas retomaram lá desde a década de 40 e 50, quando se começou a tratar de auxílio à navegação nas áreas costeiras, mas também amadurecimento do mercado econômico, né? Que são esses exemplos que a Tainara usou aí. Então, o que eu enxergo? A gente tem que valorizar os serviços prestados pelo Estado ou pelas autoridades portuárias, por exemplo, na implantação de VTS nos portos, que vão também promover uma visão melhor ou mais ferramentas e mais dados que possam compor as responsabilidades de ESG, quando a gente pensa ESG no sentido mercado financeiro, pontuação e valorização das organizações envolvidas, que toda aquela a composição, acho que da logística, né, marítima, logística portuária, vai estar sendo beneficiada aí com recursos, tecnologia, conhecimento e responsabilidade econômica, social e ambiental nessa governança. Eu tenho uma pergunta para fazer. Antes de mais nada, parabéns. Eu assisti a outras apresentações de defesa do mestrado aqui e vocês estão disparados na frente das outras. O grau com que vocês manipulam a argumentação e o conhecimento necessário para argumentar está bem acima das anteriores. Eu fico muito feliz com isso, né? E a pergunta que eu queria fazer para vocês é um tanto quanto humana, né? Para onde vocês acham que vocês vão e como é que vocês vão continuar vendo o Exute nesse processo todo? Como é que vocês gostariam de manter contato com o Exute? Gostariam de manter contato com o Exute? O que vocês pretendem como próximo passo? Bom, pessoal, bom, bem pessoal a pergunta. Eu sou muito grata à Exult, né? Esse foi meu primeiro, eu estou completando agora, iniciando o segundo ano de mestrado, estou num processo aí totalmente acadêmico, minha intenção é seguir carreira acadêmica mesmo, né? Eu estou fazendo, inclusive, 2 mestrados, assim como minha colega Tainara, então somos duas aqui de carreira acadêmica, assim, bem focadas. Então, é muito interessante ver a Exult, eu conheci a Exult por causa da Bolsa, eu pude estudar um tema que eu provavelmente talvez não teria muito contato, ou teria um contato um pouco mais afastado se não fosse, não tão aprofundado, se não fosse a fundação. E eu fico muito feliz de ver também trabalhos como o da Fundação Exult, que me parecem às vezes muito distantes do nosso país, né? Não são às vezes tão comuns aqui, a gente acha que não existe tanto esse trabalho de terceiro setor, de pesquisa e de auxílio aí por meio de produção de ciência, né, tanto para o mercado quanto para o trabalho de políticas públicas brasileiras, né, para a melhoria dos serviços públicos e da prestação da governança pública nacional. Então, foi uma grata surpresa. E eu espero que essa parceria continue para o ano que vem, para a produção de novas pesquisas, né? E a minha intenção pessoal, me vejo assim, é trabalhando mesmo com essa área de marítimo, mais focada na minha área, que é o direito, mas tendo essa formação interdisciplinar que tanto a Escola de Guerra Naval tem me proporcionado, quanto a experiência de pesquisa aqui junto à Fundação Exud. Bom, eu posso Pode falar? perguntar. Claro. Eu também, assim como a Heloísa, quando a gente está indo agora para o nosso segundo ano do mestrado, né? Foi muito, foi muito uma surpresa feliz, né? Essa indicação para a Bolsa da Exult, e também sobre um tema que, se não fosse a Bolsa, acho que a gente não teria tanto conhecimento agora, né, sobre o BTS. Quando foi a primeira reunião, a gente nem sabia, eu acho que era exatamente o serviço de tráfego de embarcações, e
pôde desenvolver esse conhecimento ao longo do trabalho. E foi muito interessante ter essa oportunidade de desenvolver uma pesquisa acadêmica junto com uma fundação, né, do terceiro setor. Foi uma grata surpresa, eu diria. E aí, planos para o futuro, por enquanto, é entregar a dissertação, né? Defender, mas eu gostaria, por exemplo, trabalhar no futuro em instituições de pesquisa, até para desenvolver mais esse lado pesquisador que eu acho que eu possuo e a Heloísa também. Legal. Bom, mais alguma pergunta? Não. Eu queria fazer um comentário, Kleber, antes de você fazer, porque até pedi desculpa para a Heloísa Tainara e comandante Brito, que até ano passado eu era um pouco mais ativa nesse grupo de pesquisa, e esse ano eu consegui, eu me afastei um tanto e quanto, né? E também fazer um link do que essa reporte aí que elas fizeram, tentando responder a desafiadora pergunta que o Marcos Silva Roberto fez para elas, com um comentário aqui no chat da Vitória, acho que é Vitória, que fez um comentário do tipo: trabalho excelente, é a primeira vez que eu vejo sobre CISGAs, interessante esse assunto. E acho que eu quero ressaltar essa responsabilidade que a gente toma na Fundação Exult. Aqui tem pessoas que são na público, né, tanto da Fundação Exult quanto externos, né, da comunidade da Escola de Guerra Naval, mas também outros parceiros nossos, e que a gente tenta fazer exatamente isso que as meninas comentaram, né? Fazer um link sobre esse desenvolvimento de conhecimento que está lá na academia, que a gente tem um corpo intelectual no país muito importante, com as necessidades que a gente está enxergando dentro dos projetos que a gente atua, né? Então, a gente atuou em algum momento aí no passado, tentando entender as necessidades da Marinha do Brasil para os CISGAs. Foi um projeto que a gente apoiou, desenvolveu aí junto à DGPEM, DGMM, e mais recentemente as autoridades portuárias, com quem a gente também tem feito trabalhos, e a gente viu que as coisas estão muito interconectadas, e é um papel de Estado de longo prazo, que não é uma situação regional, que às vezes tem uma região que já está mais avançada do que outra, ou tem algum interesse comercial de uma área que é mais forte, digamos assim, dentro da governança, e não é também só uma atribuição de um governo ou de uma autoridade portuária ou da própria autoridade marítima, a gente falando sobre isso. É uma visão de Estado que a gente tem, e a nossa forma, acho que, de contribuir, né? Como participante, pessoa física, também como instituição. Assim, me orgulho muito de trabalhar e conseguir ajudar a fazer esse link aí entre esses vários interesses, que é o mote um pouco. Quem não conhece a Fundação Exult que está aqui, pode nos procurar, que a gente também tem prazer aí de explorar um pouco mais o nosso papel, tem lá no nosso site as coisas que a gente tem atuado, não só nessa área, mas em outras também. Eu queria fazer outra pergunta, se me fosse permitido. Claro. Mas não para as Claro. meninas, não. Acho que elas já sofreram o suficiente. É. Eu queria perguntar para os doutores, né, orientadores, né? Eu achei o trabalho muito bacana, né? E gostaria de saber quão próximo esse trabalho está de uma listagem de requisitos nos moldes de engenharia de sistemas. Por exemplo, se a Exult quisesse se lançar como uma certificadora de VTS, né? E ela quisesse, de fato, ir a um local checar se as coisas foram implementadas. Quão próximo de uma listagem formal de requisitos para engenharia de sistemas esse trabalho está? Prometo que é a última. Kleber, quer começar? O Kleber é engenheiro eletrônico. Aí, deixa ele começar. Não, eu entendo que a visão nossa foi justamente essa, né? De como a gente trabalha tem trabalhado com o Porto de Santos, né? Na parte na prospecção aí do projeto Vale do Cisgás, a gente literalmente debruçou sobre as publicações da IALA, né? E a gente viu muita ligação, ou seja, os requisitos que foram colocados por VTS portuário, né? Eles atendem, na maior parte das vezes, para também o VTS costeiro. E isso fazendo um paralelo com o que nós montamos, né? Para o próprio CISGAS, né? Havia literalmente uma lacuna nessa visão ambiental, né?
E esse trabalho, ele surgiu, a ideia desse trabalho surgiu exatamente para suprir essa visão, né, do monitoramento ambiental e como enquadrar isso naqueles serviços que eram colocados na publicação de 97 da IMO, né? A gente tem que entender que a tecnologia, né, ou seja, quando foi promulgada em 97 e foi revogada agora com essa de 2021, né, essa resolução da IMO, né, você tinha o que impulsionou naquela realidade foi o AIS, né? O AIS foi patenteado em 91 e aí a IMO demorou literalmente 6 anos para poder fazer essa atualização, né? E nessa resolução ela colocou exatamente o VTS costeiro, o VTS em foco, né? E dando isso como atribuição do Estado, do Estado, né? De prevalecer e estabelecer esses sistemas, esses serviços. Então, em resposta à sua pergunta, a gente já tem esses requisitos levantados, literalmente, né, pela IALA, né? A gente está complementando esses requisitos com os requisitos ambientais, então acredito que sim, sim, a gente tem um conjunto de requisitos já prontos que pode ser literalmente usado em outros projetos, em outros portos no Brasil, sim. Só acrescentando, na verdade, não acrescentando, só comentando, né? Lá no início da apresentação, as meninas fazem questão, né, de mostrar, né, aqueles requisitos de auxílio à navegação, organização de tráfego, monitoramento portuário e costeiro, né? Os requisitos listados, como o Kleber está explanando, né, são requisitos, sim, que você pode usar como requisitos para um sistema. Agora, não são exaustivos, não estamos querendo dizer que nós fizemos tudo, que não possa haver mais coisas, mas essa lista aí, sim, ela é bem completa. Você pode usar como requisito, sim. E, inclusive, parabenizar as meninas, né, que elas, né, uma de direito, outra de relações internacionais. Imagina a dificuldade que foi para elas no início, né, conseguir, né, sintonizar o canal delas com essa área, né, de requisitos técnicos para um sistema de monitoramento, auxílio à navegação, orientação de tráfego. Elas leram, começaram a ler as leis. Gente, não, vocês não vão fazer um trabalho de direito aqui, vocês vão fazer um trabalho que tem uma vocação diferente. E elas se saíram muito bem, como vocês estão vendo. Elas hoje, um ano depois, são outras totalmente diferentes. Elas mesmas são testemunha disso e podem confirmar o que eu estou falando, inclusive respondendo, como já responderam a pergunta aí do Marcos. O que vocês acabaram de fazer foi uma lista de requisitos para levantamento de um sistema para desenvolvimento do VTS. Parabéns. E só complementando, como elas gostaram tanto desse trabalho, né, não sei se vocês viram, quando a Tainara fala, aparece umas letrinhas aí no final do nome dela, depois do Martins, né? Aquilo significa nauta, ou seja, virou uma marítima, uma marinheira. É isso. Bom, gente, voltando aqui às palavras aqui, eu gostaria de agradecer, então, a Tainara e a Heloísa, né, pelo trabalho realizado, a presença de todos aqui, tá? E aí eu deixo o Delfim e o Grito para comentar aí e fazer as palavras finais, tá bom? Bom, acho que Heloísa, Tainara, obrigado aí, né, pela apresentação, né? Desejamos aí sucesso nas suas respectivas jornadas e agradeço aí pela essa oportunidade por ter compartilhado os resultados dessa pesquisa. Através do comandante Brito, eu agradeço aí também a Escola de Guerra Naval, né? E desejamos que a nossa parceria, né, continue e que seja próspera para os próximos anos aí. Obrigado Isso aí, aí. doutor.